Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora tem Bola na Rede, com todas as notícias do esporte de Assis e região. A apresentação é minha. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, falando de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra, inclusive lá para o exterior, onde está meu grande amigo Rogério Moreira, já mandando um abraço e sintonizado para saber as notícias do futebol de Assis, para saber as notícias do esporte de Assis. Meu amigo Sabará também já está na escuta, o grande artilheiro do futebol master de Assis. Muito obrigado pela audiência. E vamos lá, porque continua repercutindo e muito a derrota do Vossen para a União Agrícola Barbarense na tarde desta quarta-feira no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Eu já vou começar dando a minha opinião. O juiz errou. Foi pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo nos acréscimos. O zagueiro da Barbarense meteu a mão na bola, dentro da área. E o juiz Douglas Flores, juiz de primeira divisão do Paulistão, habituado a apitar clássicos do futebol paulista, da primeira divisão, errou feio. Aliás, ele já estava na geladeira. Porque fez lambança num jogo do Palmeiras. Ele é daqui da vizinha cidade de Rancharia. A vizinha cidade de Rancharia. Douglas Flores. Estava na geladeira porque fez uma lambança no jogo do Palmeiras. Aí mandaram ele para apitar a última divisão do futebol de São Paulo. Para um juiz desse deve ser um castigo, né? Mesmo estando perto de casa, deve ser um castigo. A federação fala, olha, você está saindo da geladeira, você vai se requalificar, se reciclar, seja lá qual for o termo, aí você vai apitar a segunda divisão. Aí o camarada vem num jogo da segunda divisão, numa cidade vizinha, onde ele mora com a sua família. Ele mora em Rancharia com a sua família. Quer dizer, andou menos de 100 quilômetros. A diária deve ter sido curta e talvez tenha ficado bravo por conta disso. Aí vem para a cidade de Assis e faz uma lambança dessa. Carlinhos Perandré, muito obrigado. Meu amigo Leandro do Gaixe, obrigado. O juizão que já apitou Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, os grandes de São Paulo, né? Falei o Bragantino também porque são os 5 paulistas que estão no Brasileirão. Então, o juizão que apitou os clássicos em São Paulo, que apitou jogos do Campeonato Brasileiro,
fez uma lambança lá, puseram ele na geladeira. Vai ficar de castigo um tempo. Aí, não sei se terminando o castigo, ou como forma de castigo, manda ele para apitar um jogo da última divisão do futebol de São Paulo, que é a Bzinha. Segundona. Última divisão esse ano, né? O ano que vem vai ser a penúltima divisão, porque vão criar a quinta divisão. Para não ficar muito feio esse termo quinta divisão, então eles vão falar a série B2. Mas é a quinta divisão. Aí mandaram o seu Douglas Flores para a cidade de Assis, para apitar Vossen e Barbarense. O Vossen invicto 17 jogos, 10 vitórias e 7 empates. Aí o juizão chega na cidade, juizão de primeira divisão, não deve vir nem de táxi, né? Vem de Uber, já vem com aquela mala toda, né? Primeira divisão, etc. e tal. Um jogo desse aí, o bom era ter um juizão caseiro, né? O que é juiz caseiro? É aquele que, na dúvida, ele marca para quem? Marca para o time da casa. Mas não, traz lá um estrelão da primeira divisão, Campeonato Brasileiro. Aí ele quer mostrar serviço. Só que fez uma lambança. Mas eu vou dar minha opinião aqui, já falei ontem. Aliás, deixa eu pedir desculpas, porque ontem eu antecipei o nosso Bola na Rede para 7h30, porque eu tinha um compromisso às 8h. Então, nós temos um jornal das 7 às 8 da noite, que é o Português Livre para Falar. E dentro desse jornal, a gente colocou as notícias do futebol e falamos do resultado do jogo do Vossen ontem e já fizemos esse comentário que eu vou repetir agora. Eu acho que o juiz errou feio, ao não marcar a penalidade máxima no toque na mão, toque de mão na bola dentro da área. O outro é meio duvidoso, né? A hora que o jogador do Vossen vai cruzar, o jogador adversário chega por baixo, mas ele já tinha chutado, enfim, é um lance de interpretação. Mas o pênalti da bola na mão, aquele foi muito perto do... Aliás, eu tenho aqui. Quem está me acompanhando no Facebook vai poder ver. No Instagram eu não vou conseguir mostrar ainda, eu estou falando que eu não aprendi a mexer com essa ferramenta ainda, mas eu ainda vou aprender. Mas quem está acompanhando aqui no Facebook, eu vou colocar novamente a imagem, o vídeo dessa imagem. Vamos acompanhar. Pênalti. Mas assim, muito pênalti. Mas pênalti descarado, viu, Jean? Ô, Teles, a verdade tem... A verdade... Vocês ouviram a narração? Quem está aqui no Instagram deve ter ouvido a narração também. Eu estou mostrando a imagem e aí tem o narrador que transmitiu o jogo. Preste atenção no que ele está falando, ó. Muito pênalti. Pênalti. Mas assim, muito pênalti. Mas pênalti descarado, viu, Jean? Ô, Teles, a verdade tem... A verdade... Pênalti muito descarado. Falou o narrador aqui. Eu vou ouvir novamente, ó. Muito pênalti. Pênalti. Mas assim, muito pênalti. Mas pênalti descarado, viu, Jean? Ô, Teles, a verdade tem... A verdade... Aí. Muito pênalti. Pênalti. Mas assim, muito pênalti. Mas pênalti descarado, viu, Jean? Ô, Teles, a verdade tem... A verdade... Aí, muito pênalti. Pênalti descarado. Isso quem está falando é quem está transmitindo o jogo. Agora, o juiz, ele estava... O árbitro, né? Não vamos falar juiz. O árbitro estava 3 metros. Visão privilegiada. Ele deve ter justificado o seguinte. Eu estou imaginando aqui, né? Na cabeça dele, se é que tem justificativa. Ele deve ter justificado o seguinte: olha, eu estou acostumado a apitar primeira divisão, Campeonato Brasileiro, Paulistão. Num lance desse, o VAR não chamou, bola segue. Deve ter falado isso.
Aliás, eu estou tentando um contato com o juiz, o árbitro Douglas Marques Flores, que é aqui de Rancharia. A gente sabe que o árbitro não gosta de falar, ou se é proibido falar, mas eu estou tentando conseguir, através de um amigo, pegar um depoimento dele lá. Eu tenho quase certeza que ele vai falar isso. Sou acostumado a apitar jogo de primeira divisão, Campeonato Paulista, Brasileirão. Uma dúvida, o VAR me chama, eu vou lá e ponho na cal. Como não tem VAR na segundona, eu não pude fazer nada. Na dúvida, eu falei, não vou marcar. Imagino que ele deve ter, ou vai justificar isso. Né? Mas que foi uma falha, foi demais. Um pênalti claríssimo. Todo mundo, e todos os jogadores do Vossen na hora levantando o braço para dizer, olha, foi pênalti. A torcida não deu porque não quis. Alexandre Cachorrão, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. O Cachorrão já está aqui na escuta. Obrigado. Já voltou da Bahia, já está bronzeadinho, preparado para a sessão da Câmara da próxima segunda-feira. Um abraço, viu? Então o juiz não deu porque não quis. Não deu porque não quis. Porque ele estava de olho no lance, como diria Silvio Luiz, de olho no lance. Então ele estava de olho no lance, viu que o zagueiro meteu a mão na bola e não deu porque não quis. Ou estava naquela, vou esperar o VAR chamar. O VAR não chamou, eu vou continuar. Depois fica difícil voltar atrás, né? Porque não tem VAR, ele tem que, na hora, já sinalizar, meter na cal. Depois que a bola saiu da área, ele vai marcar, vai ficar, ué, quem que mandou você marcar? Agora. Mas eu queria entender uma coisa. Aproveitando. Tem aqui, ó, toda a arbitragem, por exemplo, o jogo sábado em São Carlos, São Carlense e Vossen, quem vai apitar o jogo? Thiago Luiz Scarascati. Ele vai apitar o jogo. 40 anos de idade. Aí tem o Bandeira 1, que é o assistente 1. Anderson José de Moraes Coelho, 48 anos. Caramba, tá veterano, hein? E ainda o Mauro André de Freitas, 48 anos também. Mas tem lá, quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, 32 anos. E depois tem lá Douglas Perrone Katayama, analista de campo. O que é analista de campo? Sei lá, eu que é analista de campo. Mas tá aí, analista de campo. Este é o quinteto que a federação escalou para o jogo em São Carlos no sábado. Mas eu me lembro que tinha casos em que eles marcavam árbitro de vídeo, mesmo sendo analista de campo. Douglas Marques das Flores, 36. Esse é o nome da criança que acabou não marcando a penalidade máxima. Mas eu vou fazer aqui um comentário que fiz ontem, vou repetir aqui. Meu amigo Fabinho, um abraço, seja bem-vindo. O Fabinho está chegando, eu preciso falar que hoje o Vossen, pelo Campeonato Paulista Sub-20, perdeu para o Mirassol 3-1. O time do Mirassol é, sem dúvida alguma, o melhor time do interior de São Paulo em termos de estrutura e de resultados na base. Tem uma base muito forte, tem um centro de treinamento, enfim. Não é à toa que o Mirassol, 10 anos atrás, estava na mesma divisão do Vossen, do Assisense, e hoje está na elite do futebol paulista. Investimento pesado na base, na Copa São Paulo, enfim. E hoje, no Tunicão, o Vossen acabou perdendo para o Mirassol pelo placar de 3-1. Mas eu vou repetir, 3-2, perdão. 3-2. Obrigado, viu, Fabinho? 3-2. A hora que eu vi a última atualização, estava 3-1. Obrigado, Fabinho. Então, 3-2.
honrando o nome da cidade, o nome do Vossen, essa molecada que foi campeã dos Jogos Regionais em Ourinhos de maneira invicta, mesmo com todas as dificuldades. É claro, uma cidade como Assis, o investimento maior é no time profissional, e aí a base sempre precisa contar com os abnegados aí para se esforçar, para pagar padaria, para pagar cozinheira, para pagar viagem. A gente sabe das dificuldades, sabe das dificuldades, reconhece, mas a safra é boa. Se a gente fosse falar aqui de lavoura, a gente pode garantir que a safra é boa. Tem meninos aí que, com certeza, já podem ser utilizados no time de cima. Claro que depende muito do treinador. De qualquer maneira, bom resultado hoje do Vossen contra o Mirassol, mesmo com a derrota 3-2, bom desempenho da equipe de Assis, que jogou com o Rafael, um menino muito seguro, goleiro, o Penteado, o Gustavo, Manuel, Luiz Fernando, que já ficou na reserva do time de cima, o Alexandro, o Bruno, Gabriel, o Wesley, o Sergipe, o centroavante Maicon, o Gabriel Zanetti e ainda o Pedro Gustavo. Esse foi o time que o técnico gaúcho colocou em campo. Ele fez algumas alterações, promoveu a entrada no intervalo do Daniel, do Matheus, depois do João Rafael, do Pedro, do Leonardo, do Guilherme. Foram jogadores que o gaúcho acabou usando na partida de hoje. Os gols do Vossen foram marcados pelo Maicon, mais um gol do Maicon, centroavante da equipe do Vossen, e pelo Daniel. O João e o Lucas marcou 2 vezes, foram os autores dos gols de 3-2 Mirassol e Vossen hoje à tarde no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Obrigado, viu, Fabinho? Obrigado pelas informações. Mas então, retomando aqui o comentário da arbitragem ontem, que errou, fez uma lambança. Está na súmula, inclusive, da partida. Quer ver? Eu vou pegar a súmula da partida, que demorou para sair. A súmula geralmente sai horas depois da partida, saiu só hoje, agora à tarde, porque o árbitro meteu a caneta lá. E escreveu na súmula o seguinte, está aqui na súmula do jogo do Vossen contra a Barbarense ontem. Informo ainda que após o término da partida, o senhor Lauro Valim, presidente da equipe do Vossen, esteve presente no vestiário da equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras, abre aspas, já enviei os vídeos para a comissão. Você está de brincadeira. Que lambança você fez. Na sequência, o mesmo se retirou do vestiário. Não mentiu, né? Não mentiu. Mas tem coisas que às vezes é bom não falar, né? Porque tudo quanto é profissão tem um corporativismo. Então aí esse juiz vai falar para o outro que virá árbitro, né? Eu tenho uma mania de chamar todo mundo de juiz. Esse árbitro vai falar para os outros árbitros que virão aqui. Bom, mas falar também não tem problema nenhum. Foi lá e disse, olha, você fez uma lambança e mandei o vídeo para a federação do que você fez aqui. Mostrei o vídeo aqui, fica claro, evidente, ele não marcou o árbitro, não marcou o pênalti porque não quis. Ou vai alegar que, sou juiz de primeira divisão, eu espero, na dúvida, o VAR chamar. O VAR não chamou, então bola que segue. E seguiu. Mas, independente do pênalti, sejamos justos. O Vossen não fez por merecer o empate. O time não produziu para marcar gol. Quantas bolas
o goleiro Ivo do União Barbarense defendeu? Quantas bolas? Então, além de reclamar, está correto reclamar, claro que está correto de reclamar. O juiz errou? Errou. Mas o time do Vossen ofensivamente foi inoperante. Inoperante. O Carlinhos montou um time cauteloso. Não sei se foi excesso de cautela. Não sei se foi excesso de cautela. Colocar 2 lateral esquerdo. Colocou o Harrison e colocou o Índio. Ah, mas o Índio fez o papel de meia. Mas para um pouquinho fazer o papel de meia. O Matheus também faz o papel de meia. Enfim. Mas eu imaginei, olha, ele montou um time cauteloso. No segundo tempo, o time do União Barbarense já cansado. Nós vamos colocar os 2 atacantes de beirada, o Brian e o Olisson, e vamos para cima dos caras. Mas não foi isso que aconteceu. Embora ele tenha substituído no intervalo, o técnico Carlinhos, no intervalo da partida, mudou. No intervalo da partida, ele mudou. Ele colocou o Olisson, como a gente previa, e saiu o Júlio Simas, que é um bom marcador. E colocou o Serginho no lugar do Índio. Ou seja, ganhou ofensividade com o Olisson, mas trocou 6 por meia dúzia, porque ele colocou o Serginho para marcar, fazendo praticamente o trabalho do Júlio Simas. E o Olisson para fazer a fumaça, como dizem, fazer a fumaça lá na beirada, o atacante de beirada. Antigamente era ponta esquerda, ponta direita. Agora muda tudo, né? Atacante de beirada. Mas o Olisson, que tem feito bons jogos, ficou no banco. Ele e o Brian. O Brian não tem rendido o que rendeu nos primeiros jogos. O Olisson, na minha opinião, estava subindo de produção. Marcou o gol contra o Taquaritinga no chute de fora da área. Enfim, chuta de fora da área. É abusado. Mas foi opção do técnico. Então eu imaginei, o time está mais cauteloso para não tomar gol no primeiro tempo. No segundo tempo, vai ser ofensivo com o Olisson e o Brian. Mas não, trocou o Olisson, entrou o Olisson, o atacante de beirada, e o Serginho, que é marcador. E aí tomou o gol. Numa falha, um erro de saída de bola, o Iago dominou a situação, foi sair jogando, entregou no pé do lateral esquerdo, Diego Leandro, que está improvisado. Estava escutando a transmissão da rádio, Luzes da Ribalta, olha que nome bonito de rádio, Luzes da Ribalta. Para que chorar? Lembra? Luzes da Ribalta, é o nome da rádio lá de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, a equipe muito bacana, todos os radialistas ficaram no Bar do Cabelo até as 9 da noite, depois é que foram embora. Levaram cerveja, porque não tinha cerveja de Agudos lá, enfim, fizeram uma festa, ganharam o jogo, né? Tem que festar. Bom, aí o Iago foi sair jogando, saiu errado, a bola de graça, e o lateral falou, vou meter daqui mesmo. Clareou, vou rabiscar daqui, rabiscou de fora da área. Um chute cruzado, rasteiro, passou, cruzou toda a área, e o goleiro Sivaldo estava fora da meta, ele estava na frente, estava quase na risca da pequena área, e aí saltou e não conseguiu defender. A bola ainda acho que bateu na trave esquerda e morreu no fundo do gol. Também foi só isso. Também foi só isso que o União Barbarense fez. Mas veio para fazer isso. Veio para uma bola. Tem algumas frases que criam no futebol, né? O time jogou por uma bola. Aí quem não entende nada vai falar assim, mas o jogo só tem uma bola mesmo, né? Gol de bola parada. Se a bola está parada, como que foi gol, né? Mas, enfim, são frases do futebol, né? Mas, de fato, foi só essa bola, só essa chance num chute de fora da área. Ou seja,
União Barbarense já tinha ganho o jogo da São Carlense. Já deve ter vindo para Assis falando o seguinte: se a gente empatar com esse time que está invicto, já tá bom, já vamos voltar no lucro. Fabiano Brambila, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Deve estar lá no Mato Grosso acompanhando as notícias do Vossen. Então, o time do Barbarense veio para Assis, tinha ganho na primeira rodada, líder do grupo. Se empatar o jogo em Assis, nós já vamos voltar comemorando. E levaram 3 pontos. Uma bola que sobrou, repito, no erro do Iago, que é comum errar. Aí tem muita gente que também não tem noção, né? Vai no estádio, aí chega no português, está faltando um cara que tem que matar, pôr a bola no peito, dominar, erguer a cabeça, virar, fazer aqueles lançamentos de 40 metros. Aí eu olho com a minha diplomacia costumeira e falo: meu amigo, se tivesse um jogador que fizesse isso tudo que você está sugerindo, você acha que ele estaria aqui na última divisão? Claro que não, né? Estaria lá no PSG, estaria lá na... O povo não tem noção, mas tem o direito de cobrar, claro. Você vai no campo, aliás, a melhor psicologia para muita gente continua sendo a coletividade na arquibancada, né? Muito bacana o convívio. Eu, particularmente, gosto muito disso, né? Você encontra todo mundo lá, aí xinga e ofende e esbraveia. Todo mundo é técnico, né? Todo mundo que vai no campo é técnico. Não, podia pôr esse, podia tirar aquele, podia fazer... Não acompanha o dia a dia. Mas é o direito do torcedor, claro. Agora, não é direito, na minha opinião, o Iago fazer o que fez. Primeiro, porque ele falhou no lance. Deveria pedir desculpas, porque o gol sofrido pelo Vossen foi uma falha dele. Ah, pode falhar? Claro que pode. Todo mundo pode falhar. Mas, geralmente, quando você falha, você pede desculpa. Não sair da maneira como ele saiu, substituído, e trocando palavrões com o torcedor. Não dá, né? Aí é perder a cabeça. Vai brigar com o torcedor. Tenha santa paciência, né? Voltar de cabeça quente, errou, falhou. Vai para o vestiário, vai para baixo do chuveiro lá e já fica lá. Não, vai passar na frente da torcida e vai ficar trocando palavrões com o torcedor. Não dá, né? Então, eu acho que não dá para aceitar esse tipo de comportamento. E não bastasse isso, saiu de cabeça quente, saiu, errou. Cabeça quente porque foi substituído. Mas depois que acabou o jogo, continuou. Ó, espera lá fora a gente acerta. Ah, tenha santa paciência, né? Não dá para aceitar esse tipo de conduta. Repito, cabeça quente acaba fazendo coisas impensadas. Mas dá para refletir e depois pedir desculpas. Mas o fato é que, embora o juiz tenha claramente errado ao não marcar penalidade máxima, o Vossen não atacou. E tem alguma coisa que não está funcionando bem. O time não tem atacado. O Taylor marcou 5 gols em 4 jogos quando chegou. Agora a bola não chega mais nele. Aliás, outra coisa que eu não consegui entender até agora, não conversei nem com o Carlinhos, nem com o Gutierrez, é por que o Gutierrez passou praticamente o segundo tempo inteiro jogando de lateral esquerdo. É, sem dúvida alguma, o jogador que mais tem subido de proteção, de produção. Em Rio Preto marcou os 2 gols, está com a moral lá em cima. Meteu um cabelo branco, um platinado. Meteu os 2 gols. Rio Preto está com a 10 de novo. Torcida gostando dele. Sabe aquele jogador que a torcida gosta? Que dá carrinho, que briga, que vibra. Precisa de um jogador assim. Mas ele é um jogador que ofensivamente rende muito. Podia encostar lá no central. O Taylor ficou durante a partida inteira, se relou na bola 2 vezes, foi muito. Não era abastecido, não era municiado. Aí tira esse poder de criação
do Gutierrez, coloca ele lá de lateral esquerdo. Eu estou dizendo coloca porque eu não sei se ele foi lá por... Não deve ter ido lá por livre e espontânea vontade. Jogador que gosta de atacar, que gosta de marcar gol, não vai jogar no lateral esquerdo. Ele ficou meia hora final do jogo jogando lateral esquerdo. Quem estava no campo viu isso. E aí, o Rodrigo e o Rondinelli que entraram trombando lá, batendo cabeça um com o outro, e a bola não chegava neles. O Sivaldo quebrava, dava aquele chutão, a bola caía lá na frente, e os caras tentavam brigar pela bola e não conseguiram. Então, alguma coisa precisa mudar. Aí muita gente já fala, português, tá muito acomodado, tem que dar um choque agora. Quando os caras falam negócio de choque, é assim, vou trocar o treinador. Aí eu falei com o Laurinho hoje, o presidente, ele falou, português, tá tudo tranquilo, não tem mudança nenhuma, não pensamos em nenhuma mudança, e foi mais, hein? O presidente do Voz falou, português, você pode escrever aí, ó, põe aí no seu jornal, nós vamos ganhar o jogo lá em São Carlos, vamos ganhar deles aqui e nós vamos classificar. Pode escrever aí, eu vou assino embaixo. Muito otimista, muito confiante. Não sei o que faz ele ter tanta confiança assim, porque é preocupante. É preocupante o rendimento do time nesse jogo. Lá em Rio Preto, agora eu preciso queimar a língua também, né? Porque eu falei, esse time do América não vai ganhar de ninguém. E não é que o time do América foi lá em São Carlos e ganhou do Grêmio São Carlense. Então, o time do São Carlense que é muito ruim. Porque, pelo que eu vi do time do América contra o Vossen, falei, esse time não vai ganhar de ninguém. Nem em casa, nem fora. Aí, para queimar nossa língua, foi lá em São Carlos e ganhou do Grêmio São Carlense. Então, eu já quero pedir desculpas. Eu acabei de falar, se o Iago errou, tem que pedir desculpa, né? Se eu errei, porque imaginei que o América não ganharia de ninguém, foi lá e ganhou do São Carlos 2-1, então tem que pedir desculpas também, né? É o risco de quem faz previsão equivocada. Errei, tem que pedir desculpas. Mas não me impede de dizer que o Vossen teve muitas condições de ganhar do América em Rio Preto, mas não teve, não mostrou serviço sequer para empatar, para reagir contra União Agrícola Barbarense, que também não tem nada de bom para dizer, não, esse time perdemos, mas o time... Não. Time bom que veio aqui em Assis foi o Taquaritinga e o Penaponense. Esses dois são bons, na minha opinião. Esses dois times são bons, na minha opinião. O resto é tudo mediano. Tudo mediano. E o Vossen está entrando nessa vala dos times medianos. Não sei se perdeu a confiança, não sei se acomodou com os 17 jogos sem perder e achar que entra qualquer hora e empata o jogo a hora que está perdendo, porque foi assim em Rio Preto, né? Estava perdendo, foi lá, virou o jogo, aí todo mundo comemorando quem ia ganhar 3 pontos, cedemos um empate. E agora, já foi assim contra o Tupã também, lembra? Aqui em Assis, jogo final da primeira fase, a gente acreditando que estava praticamente ganho, enfiamos 3 lá e aqui empatou o jogo. Tanabi, todo mundo se lembra o sofrimento. Então, o juiz errou, o árbitro errou feio, fez lambança. E vou falar mais, hein? É perigoso voltar para a geladeira. Porque o vídeo, de fato, já chegou lá na Federação Paulista e a comissão de arbitragem vai chamar ele, vai falar o que aconteceu. Ele vai se explicar, olha, eu sou juiz de primeira divisão, aí no lance, na dúvida, eu fico esperando o VAR, mas como não tem o VAR, eu mandei a bola seguir, depois não dava para voltar atrás, mas prejudicou. Foi pênalti? Foi. Seria gol? A tendência é que fosse gol. Claro, a gente espera que seja gol, não é isso? Mas o fato é que o time precisa voltar a criar mais. E não está criando. E o homem de criação e o homem de finalização não pode ficar jogando de lateral esquerdo o segundo tempo inteiro, quando o time precisava de alguém
para abastecer, para municiar o ataque. Então, acho que vai ter muita mudança para o jogo em São Carlos. O time já voltou a treinar hoje, treina amanhã novamente, e amanhã viaja já para Santa Bárbara, para São Carlos, onde joga contra o Grêmio São Carlense no sábado, às 15h. Esse é o jogo programado para esse final de semana. E teremos também, além do Grêmio São Carlense e Vossen, que se enfrentam no sábado à tarde, nós também teremos o confronto entre América e União Barbarense, que jogam em São José do Rio Preto, também no sábado, às 15h. Agora o América está com 4 pontos. União Barbarense está com 6 pontos. Se a Barbarense ganha, vai para 9. Praticamente carimba o seu passaporte para a segunda fase. Para quartas de final. E o Vossen tem que ganhar em São Carlos. Tem que ganhar. Tem que ganhar em São Carlos, porque depois pega o São Carlos na volta, depois vai a Santa Bárbara do Oeste e decide a vaga na última rodada contra o América em casa. Mas tem que buscar vitória, tem que buscar ponto em Santa Bárbara do Oeste. Em São Carlos contra o Grêmio São Carlense. Tá bom? É isso que nós temos. É isso, continua repercutindo a arbitragem, mas também repercute o baixo desempenho ofensivo do Vossen no jogo contra a Barbarense. E hoje, então, tivemos a derrota do time sub-20 do Vossen para o Mirassol pelo placar de 3-2 no estádio Tonicão. Mas, apesar da derrota, o time está bem. Tá certo? Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Concluímos mais um Bola na Rede. Tchau para você, minha amiga. Tchau para você, meu amigo. Um abraço. Tchau.